Fala pessoal, vamos reagir o Cleitinho aqui. Ele deu uma entrevista num canal do YouTube, né? Falando sobre Rádio Auri Verde. Achei na internet aí. Queria comentar um pouquinho. Tenho acompanhado um pouco do serviço do senador e queria reagir um pouquinho sobre o que tem a falar aqui. Numa outra declaração que ele fez, inclusive no plenário, um pouco similar a essa reportagem. Vamos ver o que ele tem para falar. Falei assim, ó, com todo respeito às vossas excelências. Então, gente, aqui já tem algumas pessoas declarando voto contra o Flávio Dino, como eu, e tem pessoas também aqui, senadores, declarando votos a favor do Flávio Dino. Então, eu até falei, o Cajuru, que acabou de falar que vai votar a favor do Flávio Dino, tinha dois senadores do PT lá, o Rogério Carvalho e o Paulo Paim. Também subiu em plenário e falou que ia votar no Flávio Dino. Falei, gente, tá fácil de resolver isso aqui. A gente vai saber quem quer direita e de esquerda agora. Se o Flávio Dino precisa de 41 votos e já estão falando que tem 41, 42, 45, sobe os 45 aqui na tribuna e defende ele. Até agora que eu vi subir na tribuna lá para defender, foi uns 10. Cadê os 41 para defender? Cadê os 41 para defender? Os outros 41 não vão subir, né? O resto não vai subir, cara. Porque é o pessoal que tá lá na emenda lá, tem um interesse político, rabo preso. A história de sempre que a gente já conhece da política brasileira. Essa prostituição do cargo público e o cara tá lá. Vai votar e é isso, entendeu? Não é um voto que o cara acredita naquilo ou as pessoas que ele representa acreditam naquilo, entendeu? Sobe lá e defende ele. Então é isso que eu tô te falando. Então, na campanha é uma coisa e depois na eleição é outra. Você tá entendendo? Aqui, ó, na campanha é uma coisa, só que chega no mandato é outra. Ainda mais que o voto ainda é secreto, que é, para mim, o maior escárnio da política é ter voto secreto. Com É certeza. duas coisas, é voto secreto e abster do voto. Porque voto secreto, primeiro, por quê? O cara é público, ele é uma pessoa pública, as suas decisões, suas palavras, seus gastos, tudo é público, mas o voto não. Daí não faz o menor sentido, né? É um absurdo isso daí. Inclusive tem já um projeto, eu não sei se não sei qual é o mérito do projeto, mas eu sei que é um projeto que o Cleitinho inclusive defende, que é acabar com o voto secreto, afinal de contas ele está até criticando, fica claro, né? Não faz o menor sentido, né? O cara votar secreto sobre um determinado assunto que ele representa o povo. O povo que escolheu aquela pessoa precisa saber o que ele está votando, se de fato ele está seguindo os ideais, né? Para representar aquele povo que votou nele. Bom, e a abstenção, cara. Você foi pago, você está sendo pago para trabalhar. Você vai lá trabalhar e um dos seus trabalhos é votar. Você se abstém de votar, você está se abstendo de trabalhar. Né? Então é praticamente o cara falando assim, não vou fazer meu trabalho não. Hoje eu não estou afim. Hoje eu vou simplesmente falar, deixa encostado aí, eu vou ficar aqui em casa. Que é o que na maioria das abstenções acaba acontecendo, né? O parlamentar nem comparece. Você está lá pedindo, dando sua cara para bater voto. Você fazendo campanha, tal. O eleitor confia em você, vai lá e vota em você. Depois o voto é secreto, não tem como saber em quem que você votou. Que representatividade que é essa? Ou se não abster do voto. Aí chega lá, você pode abster. Para mim é sim ou não, você está ali para representar. Chegou um projeto ali, eu vou sempre me posicionar. Eu sou a favor ou contra. Não existe essa, você ficar, não sei. Se você não sabe, você não tem que estar ali. Exato. Ele perdendo a paciência descreve bem o que a política brasileira faz com a população brasileira, sabe? Os políticos brasileiros faz com a população brasileira. Na grande maioria dos políticos hoje, né, que os nossos representantes públicos lá, eles causam esse tipo de estranheza na gente. Cara, é revoltante, velho. Você tá lá pra isso e você simplesmente fala assim, eu não vou fazer. Por quê? É um direito que eu tenho. Eu vou usar meu direito de não fazer nada. Porra, tá de brincadeira, cara. Nós não te escolhemos pra você não escolher, não fazer nada. É complicado. Para com esse discurso de é complicado, cara. Começa a tomar um posicionamento. Você se tornou representante do povo porque você tem um posicionamento. O posicionamento é aquele do povo que você representa. Então represente esse povo fazendo a sua votação, sim ou não, pô. Então são as coisas da política que eu não consigo entender. Então, só para o eleitor, o público está escutando de direito, que a gente ainda não é a maioria. A gente não tem 45 leitinhos lá. A gente não tem 300 Nicolas dentro da Câmara Federal. Não temos ainda. O dia que a gente tiver, a gente será a maioria. A gente não é a maioria, porque a política é matemática. É votação. Vocês vão ver agora com o Flávio Dino. Se o Flávio Dino tiver o 41, 42, 41, 45, igual foi o Zanin, a gente não é a maioria. Não tem 45, 50 senadores de direita ali, não. Hein? A verdade é essa, a matemática aqui para todo mundo ver. Então, às vezes, eu estou fazendo, eu me posiciono, eu dou minha cara para bater. Eles viram e falam assim, você tá doido, cara. O Flávio Dino assume lá, fica quieto, não fica falando, não. Você fica sempre falando do STF, depois pode ter uma ação sua lá pro STF te julgar.
As que são minhas. Eu não vou roubar aqui dentro, eu não vou desviar dinheiro, eu não vou fazer rolo. A minha função é questionar o STF, sim. E vou levantar um outro caso que eu já levantei num outro vídeo aqui, eu não sei qual foi, mas é um mérito que precisa acabar. O problema do foro privilegiado é justamente esse. Os senadores eles são dependentes do julgamento da STF. Olha só que bagunça que é a estrutura política brasileira, dos poderes brasileiros. Né? Você tem o executivo, que escolhe um ministro do judiciário, que julga o Senado, né, que julga o legislativo, então os crimes dos legislativos são julgados pelo STF. Só que o Senado decide, ele regulamenta o STF, que faz sentido, né? Agora o contrário não. Quer dizer, você tem dois poderes com um conflito de interesses absurdo. É imbecil pensar que o Brasil consegue ser um país que chegou até aqui. Porque não é um país sério para ter uma estrutura dessa, entendeu? Primeiro que o juiz do STF, né, que teoricamente, por causa da lei, ele deveria ser apartidário, ele não pode tomar partido de nenhum gênero, não só político, né, mas ele precisa se abster de posicionamento quando ele vai julgar algum caso. Né? Então, ele tem que ser uma pessoa fria, uma pessoa calculista. Ele tem que observar as regras, ou seja, as leis, e fazê-las cumprir. Né? Ele está lá para isso, só para isso. E ele já é escolhido por um presidente. Se ele é escolhido por um presidente, ele é escolhido por uma mentalidade partidária, uma mentalidade política. Ou seja, se ele é escolhido por um determinado político, ele representa também, numa cadeia menor, aquele pensamento político. Ele tem um alinhamento político, pensamento político junto com aquele presidente que escolheu ele. Faz todo sentido pensar isso, que na prática é o que a gente vê, não tem nem o que discutir, né? Os ministros do STF comprovam isso de forma crassa, né? Tá na cara. E aí a gente tem essa confusão, né? O legislativo consegue diminuir, controlar para que o STF não fique descontrolado, né? Que é necessário quando a gente vê os abusos que a gente andou vendo, né? Até para o equilíbrio dos poderes mesmo, e a democracia serve disso mesmo. Só que o estranho é que se eles cometerem alguma irregularidade, eles são julgados pelo STF. São os mesmos caras que eles conseguem regular, mas que são escolhidos pelo executivo. Então tem um conflito de interesses tríplico aí, de uma tríplice. A tríplice dos poderes, ela tem um conflito de interesses quando começa a situação do STF. Tirando o STF de linha, né, fica um pouco menos conflitante esses interesses. Acaba tendo os interesses, porque obviamente os partidos, e possivelmente o partido do presidente, vai estar representado na Casa do Povo, seja o Senado ou a Câmara dos Deputados. E é muito estranho isso, cara. A gente vê uma coisa dessa e não é possível. Tudo bem, é difícil de você achar uma outra solução. O pessoal está com uns projetos muito interessantes lá no Senado, inclusive sobre limite de tempo. Tem que ter no mínimo 55 anos, que é para poder fazer uma vigência de mandato de 10 anos, de uma jurista, né, uma pessoa que tem um conhecimento técnico para discorrer sobre o assunto. Não me lembro o nome da senadora agora. O projeto original é dela, né, de 10 anos de mandato. Tem outros casos que estão querendo mudar para 8, só porque o senador também é 8, mas não encaixa bem porque tem que ter uma diferença entre quando o presidente sai, o presidente entra e tudo mais, para diminuir essa influência do presidente. Né? Eu tenho até uma ideia de que poderia ser no último ano de mandato do presidente, um ministro da STF fosse escolhido pelo presidente, assim ele não podendo julgar a favor dos ideais políticos do presidente, já que a nomeação política de um ministro do STF eu não tenho esperança que vá acabar nunca. Né? Afinal de contas, eu não ouço a discussão sendo levada à frente de forma séria. Né? E outra possibilidade seria o fim do foro privilegiado, que a gente sabe, a maioria lá tem rabo preso e não quer liberar para geral julgar eles. Né? Vamos ver o que mais, Cleitinho, para falar. Se eu sou um senador que tem que sabatinar o Flávio Dino, se ele chegar lá e ser um ministro, eu tenho que fiscalizar ele, sim. Foi igual ontem, eu fiz um pronunciamento, um cidadão brasileiro que ganha um salário de R$ 1.400, muita gente desempregada, o STF abre uma licitação, olha o que eu estou falando para vocês, o STF abre uma licitação de 11 carros blindados, no valor de R$ 470 mil, quase R$500 mil cada carro, R$5 milhões. Estou encaminhando para o TSU agora, para ver se o TSU pega e barra isso aí. Então como é que eu não estou fazendo nada? TSU, né? Eu poderia ficar calado, porque eu quero falar para a direita, gente, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Você pega na sua casa e tem um vizinho seu sendo roubado. Se você pega e não faz nada e vai para debaixo da cama com medo, você foi omisso.
você vai lá e chama a polícia, você está fazendo alguma coisa. Se eu estou vendo tudo isso aqui, estou gritando na tribuna, eu já estou fazendo alguma coisa. Eu poderia ficar calado. Eu poderia não fazer nada. Poderia ser igual alguns que ficam lá. Poderia, porém é aquela discussão que ele começou no início, né? Poderia, mas não deveria. Abster-se de sua responsabilidade é ser irresponsável, né? E eu acredito que esse pessoal precisa começar a se posicionar melhor. Começar a se colocar à frente mesmo das coisas que acontecem. Não ser oportunista também, que nem o Rodrigo Pacheco fez lá na situação do RRF, não. Na omissão. Então falar que eu não estou fazendo nada, não. Eu estou fazendo. Eu estou denunciando, eu estou fiscalizando. Agora eu não tenho poder de caneta. Eu não sou presidente do Senado. O presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco. É que é esse aí, né? Rodrigo Pacheco a gente já sabe. Não vai fazer nada. Vai ficar por aí. Bom, eu queria só reagir ao que o Cleitinho tinha para falar sobre esse assunto. Eu já discorri um pouco sobre o que eu penso também. Espero que vocês tenham gostado do política. Se gosta de política, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. E é isso. Tamo junto, obrigado.